Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. Sejam todos bem-vindos! E como hoje é sexta-feira, vai aqui a minha dica de filmaço para o fim de semana. Anotem aí, A Tortura do Silêncio, de Alfred Hitchcock. Essa é a minha dica para o fim de semana. O filme é de 1953 e foi baseado numa peça francesa chamada Nós Dois, feita em 1902, se não me engano. O filme, então, baseado nessa peça, levou 8 anos para ser realizado, para sair do papel. O filme conta com a presença magistral de Montgomery Clift, que, segundo as más línguas, aprontava muito no set de gravação, o que deu muita dor de cabeça a Alfred Hitchcock. Mas vale a pena, o filme vale cada segundo, mostra o homem do passado, aquele ser humano que parece já não habita mais sobre a Terra, salvo raras exceções, um ou outro caso. É um filme onde a dignidade humana e a fé estão em primeiro lugar, acima de todas os interesses e mesquinharias da humanidade. Vale a pena. Assistamos o filme no fim de semana e na segunda-feira comentamos o mesmo. Muito bem. Meus amigos, a notícia que mais chama a atenção hoje é um mistério que aconteceu e está acontecendo no Kansas. No final da semana passada, centenas, milhares de cabeças de gado morreram repentinamente. Repentinamente, milhares de cabeças de gado foram ao chão, mortinhas da Silva. A mídia convencional diz que as mortes foram causadas por uma combinação de calor e umidade e falta de vento. A CNBC disse ou chegou a relatar que o Departamento de Saúde e Meio Ambiente do Kansas concordava com essa avaliação. Sim, o gado morreu porque está muito quente, está muito úmido, não venta muito, enfim, morreram, Simplesmente desabaram, milhares de cabeças de gado desabaram repentinamente. Isso chamou a atenção do grande jornalista investigativo Mike Adams. O que dizem os mestres da área é uma redundância. O bom jornalista é um bom investigador. Mas, diz Mike Adams o seguinte: estou pessoalmente preocupado porque centenas de cabeças de gado no centro do Texas, onde as temperaturas são as mesmas, não morreram. Ele chegou a dizer o seguinte, que sobre este assunto, para resolver esse assunto, ou entender melhor esse assunto, eu liguei para um de meus amigos, que possui várias centenas de cabeças de gado. Ele já estava ciente das mortes em massa do gado no Kansas, e vinha discutindo isso com outros proprietários. Perguntei-lhe se ele acreditava na história da mídia de que todo o gado morreu de repente devido à exposição ao calor, e ele me respondeu o seguinte: em um incidente relacionado ao calor, o gado não cairia todo ao mesmo tempo. Veríamos alguns mortos de cada vez, espalhados pelo rebanho, mas não tantas mortes de uma só vez. Quando perguntei, diz Mike Adams, se ele achava que são mortes naturais ou algo parecido com sabotagem, ele respondeu: estou pensando que é algo nefasto. As epidemias bovinas também podem causar mortes simultâneas em grande escala, mas ninguém está afirmando que essas mortes são epidemias ou epidêmicas. Então, isso deixa apenas uma possibilidade no domínio da sabotagem: envenenamento da água, mas também, quem sabe, armas de energia direcionada, ou DIL. Isso se soma a mais de 100 casos documentados de sabotagem incendiária de instalações de alimentos nos Estados Unidos. Eu já falei sobre isso, fiz
um vídeo falando de 16 plantas relacionadas à produção de alimento nos Estados Unidos que tiveram incêndios misteriosos. Mike Adams diz que o número de incêndios já passa de 100. Mais de 100 de condados norte-americanos informaram incêndios envolvendo instalações de produção de alimento ou estocagem de insumos e fertilizantes, por exemplo. Coincidentemente ou não, agora o gado simplesmente despenca no Kansas, cai mortinho da Silva, todos ao mesmo tempo. Nossa equipe de pesquisa reuniu todos os detalhes sobre cada um deles, data, local, nome da instalação, descrição do incidente de incêndios e publicaremos, diz Mike Adams, uma nova lista atualizada em breve. E aí, o que os amigos acham? Essas mortes são causadas pelo calor? Bem, o próprio Mike Adams diz o seguinte: as vacas e os bois e os touros são muito resistentes. Eles já enfrentaram temperaturas muito mais altas no passado bem recente e nenhum deles morreu por conta disso. Só que agora centenas, milhares estão caindo. Parece que não tem nada a ver com o calor, não é mesmo? Deixe a sua resposta aqui no comentário. Vejam que interessante agora esta matéria publicada pelo icônico New York Post hoje. Começa dizendo o post que Ryan Finley, um rico e corajoso jovem, veterano de uma escola privada de elite dos Estados Unidos, a Horace Mann School, publicou na semana passada um ensaio contundente, mas bem corajoso, descrevendo o viés político agressivo que dominou sua educação no campus do Bronx, onde gerações de nova-iorquinos famosos e bem relacionados, como Jack Kerouac ou Elliot Spitzer, que lá matricularam enviavam e matriculavam, claro, seus filhos. Os professores, disse ele, sentem-se obrigados a abrir os olhos dos alunos para a desigualdade que os cerca na América do Norte. Finley explicou também que a mensagem, martelada incansavelmente na cabeça dos estudantes da Horace Mann, é que o sistema está quebrado, incapaz de ser reformado, podre, melhor dizendo, até o âmago e merecedor de demolição. Bem, em essência, o que está sendo dito aqui é o seguinte, para a elite norte-americana, para os filhos da elite: olha, a nossa sociedade é muito desigual, está podre na raiz, está ruindo, mas é preciso que aceleremos esse processo. Já que ela está ruindo, não pode promover a justiça social, precisamos eliminá-la rapidamente. Ou seja, os jovens americanos desta geração estão sendo ensinados a odiar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país injusto e vale tudo para salvar o planeta, como, por exemplo, apressar ou acelerar o processo de destruição interna. Mas é claro que podemos pensar que não é só os Estados Unidos e o seu estilo de vida, mas o estilo de vida do Ocidente como um todo, com sua religião e com o seu consumo alimentar, por exemplo. Dá para relacionar a primeira notícia, o mistério lá no Kansas, com esta doutrinação das escolas? Talvez não de imediato, mas alguém está destruindo deliberadamente o Ocidente e seus fundamentos. E isso começou lá na América. Aliás, começou na América também a grande estruturação da Revolução Russa de 1917. Lembram? Pois é, o grande capital, Wall Street, é que enviou o dinheiro para a Revolução que espalhou os seus erros pelo mundo e está aí até agora. Só que o detalhe mais curioso dessa história, vejam que ironia,
Lá da Rússia, o país mais atingido e afetado pela revolução dos costumes durante todo o século XX, é que vem a resposta contra esta mesma estrutura de demolição da sociedade ou da civilização ocidental. Pois é, Vladimir Putin é quem de fato está demolindo o globalismo. Vejam que interessante, vários recortes hoje de jornal dizem o quanto a Europa, por exemplo, será prejudicada pela política do vamos colocar a Rússia como um pária das nações. É a política das sanções econômicas, só o que fez ou só o que fará será destruir a própria Europa. Isso não é novidade para ninguém, eu venho dizendo sobre isso, mas a cada semana que passa, acrescenta-se uma pitada de pimenta neste vatapá, como, por exemplo, agora o corte da Rússia de 40% do fornecimento de gás para a Alemanha. Vejam, por exemplo, o que disse o site Oil Price ontem. A Gazprom da Rússia disse na terça-feira que limitaria o fornecimento de gás natural através do gasoduto Nord Stream para a Alemanha em 40%, em comparação com os fluxos planejados devido a um atraso nos reparos de equipamentos. Me conta outra. Isso tudo fez os preços do gás na Europa subirem 2 dígitos. Disse também a Price Oil. As entregas de gás russo para a Europa já caíram depois que a Ucrânia interrompeu no mês passado o fluxo de gás da Rússia para a Europa em 1/3 do gás que já havia sido comprado ou contratado. Mas, mais notícias, essa, por exemplo, da Reuters, eu tenho aqui 4 notícias da Reuters relacionadas a esse assunto. A primeira diz que a Gazprom confirmou na terça-feira que reduziu o fornecimento através do oleoduto submarino Nord Stream 1 para a Alemanha, para até 100 milhões de metros cúbicos por dia, abaixo dos 167 que eram praticados. Outra informação da Reuters. A Gazprom não exporta mais gás para o oeste europeu através da Polônia, pelo gasoduto Yamal Europe, após as sanções russas contra a Europol Gás. Outra informação da Reuters. Devido ao atraso no retorno das unidades de compressor de gás e reparação de sistemas da Siemens ao gasoduto, aquele gasoduto polonês, as avarias dos motores técnicos, apenas 3 unidades de compressores de gás podem atualmente ser usadas na estação de compressão de Portovaia, disse a Gazprom. Finalmente, a última informação da Reuters. Devido às sanções impostas pelo Canadá, atualmente é impossível para a Siemens entregar turbinas a gás revisadas ao seu cliente europeu. Nesse contexto, informamos que o governo canadense e alemão está trabalhando em uma solução viável, disse a empresa, porém sem perspectiva ou sem anunciar uma data para resolver o problema. Vladimir Putin está cortando gás e, coincidentemente, problemas nos compressores que levam este gás até a Europa também apareceram e a Siemens não tem como resolver o problema, já que não existem peças para reposição, essas peças que vêm do Canadá, que por sua vez também está jogando a favor da velha cultura do fique em casa, economia a gente vê depois, e nós somos os deuses sobre vocês, vocês não terão nada e serão felizes. Portanto, o Canadá hoje é a maior vitrine de como destruir uma civilização inteira. Pois é, e de lá não vem peça nenhuma. Segundo Mike Whitney, do UNS Review, este corte de 40% é uma estocada de Vladimir Putin no coração da Alemanha. Em seu artigo de hoje, ele diz, entre outras coisas, o seguinte: os Estados Unidos e seus aliados europeus impuseram mais sanções à Rússia do que qualquer outro país na história.
Mas o anúncio de terça-feira de que a Rússia está cortando 40% do gás europeu ajuda a ilustrar quem realmente está sofrendo com as sanções e quem não está. Então ele faz aqui uma comparação. Ele elenca 4 razões pelas quais a Rússia é que está se dando bem com as sanções e 4 tiros no pé dados pelo próprio Ocidente. Em relação à Rússia, ele diz: 1. A moeda russa, o rublo, subiu para a maior alta em 5 anos. 2. As commodities da Rússia estão arrecadando lucros inesperados. 3. Superávit comercial da Rússia deve atingir recorde este ano. E 4. As vendas de petróleo e gás da Rússia aumentaram acentuadamente. Isso tudo depois das sanções impostas pelaquela boa gente de Washington, que está levando, repito, a Europa a reboque da sua própria ruína. Agora, os tiros no pé. 1. As sanções à Rússia desencadearam um forte aumento nos preços de alimentos e energia no Ocidente. Inflação em alta. Vejam, a moeda russa fortalecendo-se e, no Ocidente, inflação em alta. 2. Causou grandes interrupções nas linhas de fornecimentos globais, ou seja, com esta tática de Vladimir Putin de vender o seu gás em rublos, o que ele realmente fez foi colocar abaixo, por assim dizer, o muro da globalização. Ele está desglobalizando o mundo. 3. Escassez de alimento muito aumentada no Ocidente e probabilidade de fome. Já imaginaram a Europa com fome? 4. Finalmente, precipitou uma forte desaceleração na economia global, principalmente em países como Estados Unidos e logo mais a Alemanha. Logo mais porque a Alemanha, no próximo inverno, poderá sofrer grandes apagões, por falta de energia. Isso, claro, poderá deixar os lares congelados, mas o efeito mais desastroso ou mais devastador será para a indústria alemã, que sem energia e com os preços das matérias-primas nas alturas, certamente ou quebrará ou terá que buscar outros lugares no mundo para continuar existindo, não é mesmo? A Alemanha, infelizmente, optou pela política globalista liderada pelos Estados Unidos, só que achando, evidentemente, que desligando a Rússia do seu fornecimento de gás e petróleo poderia encontrá-lo facilmente no mercado. Essa foi a lorota contada pelos Estados Unidos. Só que nem os Estados Unidos sabem onde encontrar este gás e este petróleo que os europeus necessitarão desesperadamente cada vez mais daqui para frente. Ele chegou inclusive a tentar o gás da Venezuela. Vejam, o ditador Maduro agora é um interlocutor de gente como Joe Biden, se bem que eles se merecem, né? Pois é. A falta de gás e petróleo para a Europa será sentida já nesse próximo inverno. A Alemanha, meus amigos, sem o gás da Rússia, sofrerá apagões. A sua indústria poderá ir para as cucuias e os lares alemães ficarão congelados, sem falar na falta de alimentos. Tudo isso é combustível para uma grande convulsão social. Para uma grande convulsão que se anuncia, é uma crônica de uma morte anunciada. Tudo isso porque algumas famílias dinásticas resolveram destruir o Ocidente e começar tudo do zero, contando, claro, com a ajuda da Rússia. Só que a Rússia está fazendo o seu papel, está defendendo os seus interesses e abrindo uma possibilidade para outras nações fazerem o mesmo, fortalecendo as suas próprias fronteiras. É uma luta do nacionalismo contra o globalismo, isso que Vladimir Putin tem oferecido até o momento. Razão pela qual eu não comemorei
a visita de Bolsonaro a Biden. Ele foi muito bem recebido e, por aqui, analistas ficaram eufóricos. Sim, precisamos fortalecer cada vez mais os laços com os Estados Unidos. Biden é legal, Biden é lindo, Biden é nosso amigo. Só que eu acho que isso aí é investir em empresa falida. Me desculpem por isso, eu não comemorei. O Brasil precisa se aproximar cada vez mais de quem está abrindo uma perspectiva nova na geopolítica. E isso nem de longe está acontecendo nos Estados Unidos. De lá, o que nós vemos é decadência. De lá, o que vem é decadência. E cada vez mais hipocrisia, mentira e censura. Os Estados Unidos não é mais o futuro. Sinto dizer. Muito bem, para terminar, quero mandar 2 abracitos. Um para o Roberto Xavier. Ele me escreveu dizendo: bom dia, professor. Isso que vemos aqui neste canal é informação de verdade. Muito obrigado, Roberto Xavier. Mande um abraço aí, meu professor. Eu sou de Cachoeira do Sul. Um grande abraço, Roberto Xavier. Um grande abraço, Cachoeira do Sul, terra do grande Alexandre Garcia. Eu conheço Cachoeira do Sul, conheci Cachoeira do Sul, uma belíssima cidade, uma cidade de pedra e de casarios portugueses. Eu, quando lá estive, em algum momento pensei estar em Minas Gerais, na velha Minas Gerais, na velha Ouro Preto, por exemplo. Parece ter sido uma volta no tempo, um tempo bom, por que não dizer. Então isso aí, um abraço, Roberto, um abraço, Cachoeira do Sul. E quero também mandar um abraço para o grande Natal Gomes, que mora ali pertinho do Pine Hill, o belíssimo campo de golfe aqui de Toledo. Um grande abraço, Natal, e um grande abraço, Toledo. Amanhã nos vemos, se Deus quiser. E não esqueça, neste fim de semana, A Tortura do Silêncio, do mestre do suspense Alfred Hitchcock. É um filme que vai muito além do suspense, faz lembrar, repito, dos valores que perdemos. Até depois.